Quanto tempo, não é mesmo? Mas estamos aqui. Hoje, a gota de sabedoria vai estar numa das passagens mais, assim, impactantes da minha vida, que foi Ezequiel 37. Foi uma das passagens, assim, de mudança de vida, sabe? Não tem aquela noite traiçoeira. A gente acontece muito isso, essas noites traiçoeiras, quando a gente é adolescente. A gente tem uma sombra, às vezes, na vida adulta, mas na adolescência, em alguns períodos de perda, as noites traiçoeiras não aparecem. Eu lembro que na adolescência, não tinha esperança, não tinha vida, desejava muito a morte, mas uma morte para aliviar uma morte para correr dos problemas, fugir da realidade, não para viver em Cristo. Não tinha relacionamento com Deus. Um belo dia, minha mãe foi para o círculo de oração e deixou o rádio ligado. Eu estava na cama e, na época, vivia nessa noite traiçoeira, né? Vivia com a tristeza da alma, com o grito da minha alma, mas não sabia escutar. Onde desejava Cristo, mas na maneira da minha maneira, nos meus moldes e nas minhas leis. Então, e a palavra que naquele dia foi Ezequiel 37. O vale dos ossos secos, porque eu estava assim, sequíssima, não tinha vida em mim. E eu observava, olhava, achava que Deus não ia me escutar, não é mesmo? Então, essa passagem aqui tem um impacto na minha vida de uma grande importância, porque, na verdade, a palavra de Deus, de uma forma geral, né? É como ela mesma nos instrui, que a palavra penetra na nossa alma, de maneira que nenhuma coisa, nem outras coisas pode penetrar. É através da palavra de Deus, o ouvir a palavra de Deus, que a gente há mudanças. E foi pelo Espírito Santo de Deus que, naquele momento, a noite foi dissipada, as trevas, porque, como Isaías também diz, aquele povo que vivia em trevas viu grande luz. Eu vivia nas trevas e eu vi grande luz através dessa palavra. Essa palavra. Então, gostaria que você meditasse nessa palavra nesse dia de hoje. Ezequiel 37 diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Em outras traduções vai dizer sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Essa era eu. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e o cobrirei com pele
Porém um espírito em vocês e vocês terão vida. Conte o número de vida, de determinação do Senhor. Vocês terão vida, vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Porque toda a fonte da vida é dada pelo o grande eu sou. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Ezequiel não profetizou a palavra dele, ele profetizou a palavra do Senhor. Segundo a ordem do Senhor, conforme o Senhor já tinha dito para ele. Isso não mostra como a gente é dependente do Senhor. Os profetas, os grandes homens e grandes mulheres dependem do Senhor. E se você não acha que você é grande, mesmo assim você depende do Senhor também. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos foi se juntando, osso com osso, osso com osso. Olhei, os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. É apenas um cadáver. Apenas um cadáver. Sem o espírito neles, é apenas um ser que anda, um corpo material. Só um zumbi. Mas quando Deus coloca o espírito neles, a vida, a transformação. Aquela terra, aquele ser é transformado. A seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre destes mortos para que vivam. Tem algum cadáver na sua casa? Tem algum ser que só anda na sua casa? Tem corpo, tem ossos, tem carne, tem pele, tem cabelo, mas não tem espírito do Senhor nele? Aqui, profetize, para que haja o Espírito Santo na vida dele. Profetizei conforme a ordem recebida e o Espírito entrou neles, o Espírito do Senhor. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Não é assim, muitas das vezes, nas noites traiçoeiras? Quando as dores da alma estão gritando e as pessoas não conseguem ouvir o próprio Deus, acho que não tem esperança, acho que suas dores é muito grande demais para suportar, acho que vai ser exterminado, acabou sua vida. Por isso, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, ó meu Deus, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, porque Deus chama a gente de povo, nos fala que somos nação santa, povo eleito, sacerdócio real. Temos título dado pelo Senhor. Saberão que eu sou o Senhor. Aí a pergunta vai, você sabe quem é Deus na sua vida? Quem é Jesus na sua vida? Ou você tem a sua posição? Porém meu espírito em vocês, e vocês viverão, e os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz uma palavra, e fiz palavra do Senhor.
A palavra do Senhor, ela não muda. Existe a imutabilidade diante das promessas dele. Quando Deus fala, ele cumpre. Isso aqui é uma promessa que alcança você nesse dia. É uma promessa de vocês terem vida. Mas é necessária a sua ação, o crer, fazer igual a Ezequiel. Eu respondi, ó soberano, Senhor, só tu sabes. A confiança, sabe, do que Deus pode realizar. O poder de Deus. A majestade do Senhor. É necessário ter essa profundidade, essa confiança, essa intimidade. Acreditar no sobrenatural. Acreditar que você tem uma alma. E que essa alma precisa do Senhor. Ter confiança no Senhor. Para que haja reconstrução, regeneração. Mas é necessário o quê? Obediência. Aí sim, vem uma nova vida. Plenamente no Senhor. Abrindo essa passagem para vocês, porque eu estava lembrando ontem, quando eu cheguei em casa, de quando eu estava nas noites traiçoeiras. De quando a gente precisa da palavra do Senhor. Um rádio, uma ação, na verdade, da minha mãe. No rádio, me alcançou na noite traiçoeira. Eu estava com uma faca no meu pulso. E a palavra de vida me alcançou, o Espírito Santo me alcançou naquele momento. Porque é isso que muitas vezes a gente acha. A gente acha que vai ser exterminado. A dor está sufocando, Satanás te oprimindo, vivendo a vida como ele gosta, mas que nesse momento você seja alcançado. Assim como eu fui alcançado, porque eu creio na imutabilidade do Senhor. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Apocalipse, como eu preguei ontem, 1, verso 5 em diante. Ele era e há de vir. Deus continua sendo o mesmo. E hoje ainda mais. Hoje ainda mais, porque hoje não tem nenhum tipo de desculpa. Você não pode só congregar em tal lugar ou prestar adoração em Deus em só um lugar como antigamente. Hoje o véu foi rasgado e o Senhor se deixa muito acessível, muito acessível. Então, que nesse dia de hoje, medite, que o Senhor fale contigo e que te levante. Além de te levantar, te pôr carne, Ele sopre sobre ti o Espírito dele. Sobre sua casa, haja essa profecia, haja a transformação do seu lar. E se você é o único que tem vida, profetize. Porque Ezequiel é o único no meio daquele povo que tinha a vida. No meio daqueles exércitos, tudo de cadáver. Era o único que tinha vida. Então é necessário que, já que você tem vida, profetize, obedeça, mostre, demonstre e diga o quanto Deus é soberano, o quanto você creia no Senhor, que haja esperança na sua vida. Um bom dia.